Boa noite, igreja. A graça e a paz, amém? Como é gostoso estar na presença do Senhor, né? Mais uma vez aqui para adorar, bendizer e ouvir a palavra dele. Eu falo que todas as vezes que eu subo aqui dá um friozinho na barriga, não tem como. Porque a responsabilidade de levar a palavra é muito sério, né? Eu creio que Deus vai falar com você aqui nesta noite. Eu creio que você entrou aqui nesse propósito, de sair daqui com o coração cheio da presença dEle. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Josué, no capítulo 1. Nosso tempo é pouco, mas eu creio que o que Deus tem para nós aqui, nós não vamos sair daqui sem Ele falar conosco. Amém? Josué, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 6. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra: Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sobre o juramento prometi dar seus pais. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, Pai. Fala conosco aqui nesta noite. O Senhor tem, ó Pai amado, queimado os nossos corações através da Tua palavra, que nesta noite não seja diferente. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. É o que nós te pedimos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Esse capítulo 1, nós lemos aqui Deus falando com Josué. Qual era o cenário que estava acontecendo? No primeiro versículo, Deus já começa falando com Josué a respeito da morte de Moisés. Moisés havia morrido e Josué seria o novo líder, o substituto de Moisés. Em Deuteronômio 34, narra essa trajetória de Moisés, a morte de Moisés. E fala que o povo pranteou por 30 dias a morte dele. E passando isso, o povo continuava triste. Foi uma grande perda, um grande líder. O povo caminhou com Moisés há muitos anos. Moisés morre com a idade de 120 anos. Desses 120 anos, 80 anos, ele caminhou com esse povo, com essa geração. E no capítulo 1 de Josué, Deus fala com Josué. E ele diz assim, o versículo 1 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Deus chama Josué e diz: Josué, Moisés morreu. O propósito que Moisés tinha, ele já cumpriu. E antes de Moisés morrer, você já sabia que você seria o substituto dele, que você seria levantado como líder. Josué, nos versículos que nós lemos, quando Deus vem dizer para ele ser forte e corajoso, é porque ele estava ainda de luto. Ele estava ainda com o coração angustiado, pensando: e agora? Deus me coloca aqui nessa posição de líder, de um substituto de Moisés. Não era qualquer um que ele ia substituir, era o grande Moisés. E ele estava ali preocupado, pensando: e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou passar esse Jordão? Havia 2 milhões de pessoas atrás dele, aguardando uma postura, uma posição. E Deus chega para Josué e dá uma palavra de ânimo.
E nós vemos aqui no versículo 6, ele diz assim, ó, ser forte, corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre o juramento prometi dar a seus pais. Deus vem chamando ele à lembrança de que ele era um novo líder e que ele precisava se posicionar. E Deus lembra ele, você lembra, Josué, que eu prometi vocês herdarem a terra? E agora é com você. Eu fui com Moisés e eu serei contigo também. Então se levante. É você. É você que eu estou chamando. Quantas vezes Deus chama nós, né? Quando Deus chama nós, diz, foi você que eu te chamei. Você fala, eu, Deus. Mas é você. Mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer da maneira que o Senhor quer que eu faça? Se Deus te chamou, meu querido, Ele te escolheu, e Ele te disse que é Ele que tem te chamado, então somente confia. Porque Josué não estava se achando capacitado por aquilo. Por mais que ele tenha caminhado com Moisés, ou auxiliado, visto tudo o que aconteceu naquele período que eles andaram juntos, ele estava dizendo, mas eu vou substituir Moisés. Moisés falava face a face com Deus. O povo era direcionado por Moisés. O povo seguia as ordens de Moisés. E a tristeza de Josué era porque ele não estava mais ali com ele. Mas ele não podia ficar o tempo todo ali chorando, pantreando, né? O luto precisava passar. Quem aqui já perdeu uma pessoa sabe que não é fácil perder alguém que nós amamos, perder alguém que nós, né? Ainda mais quando você chega num velório e tem uma pessoa ali, várias pessoas. Quem mais sofre é aquela pessoa que está próximo àquela pessoa que morreu. E Josué era próximo demais a Moisés. Por isso ele estava ali com o coração triste, angustiado, pensando em agora. Ele precisava passar aquele Jordão. Vocês lembram que Moisés, Deus abre o mar e o povo passa. Agora não tinha mais Moisés. Agora era a vez de Josué. E no capítulo 7, Deus continua falando com ele. Olha, primeiro no 6 ele diz, é você que é o líder que vai fazer com que esse povo passe o Jordão. Ele diz assim, tão somente ser forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O que Josué tinha que fazer? Ele tinha que ser forte, corajoso, para ter cuidado de fazer tudo aquilo que Moisés ensinou, ordenou, instruiu. Ele não podia falhar. Aleluia. E ele vai continuando. Segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Então, Josué, você não pode desviar para cá e nem para lá. Você tem que andar onde Moisés te ensinou. Você tem que andar nesta direção. Porque às vezes você fala, eu não vou andar naquilo que Moisés me ensinou, não vou fazer dessa forma, agora eu sou o novo líder. Agora eu vou ter, né? Vai ser na minha direção. Não, é da forma que você aprendeu, da forma que Moisés te ordenou, da forma que você foi instruindo. Você deve andar, para que você seja bem-sucedido. O 8 diz, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ele tinha que meditar no livro da lei, dia e noite, para ele ter cuidado de... Vamos voltar aqui, para a gente não perder. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para ter cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então ele tinha que meditar nesse livro dia e noite. Ele tinha que fazer conforme estava ali. Ele tinha que falar também desse livro. Irmão, com nós não é diferente. A palavra de Deus, ela nos foi dada para isso. Nós precisamos meditar dia e noite, todos os dias. Hoje Deus estava falando comigo, você precisa ler a palavra todos os dias. Samuel Letícia está aqui, ele sabe, eu falo, vocês já leram a Bíblia hoje? Que tipo de cristão vocês são? Tem que ler a palavra, porque é a palavra que nos revela quem é o nosso Deus. Se eu quero conhecer Deus, saber a direção que Ele tem para mim, o que Ele quer para mim, eu preciso ler a palavra do Senhor e meditar. Meditar é o quê? Pensar naquilo que eu estou lendo e tentar fazer aquilo que eu estou lendo. Ele precisava disso, ler, meditar, guardar e falar para o povo. Josué sabia que aquele povo não era um povo fácil, um povo que tinha tendência a se desviar do caminho, a se esquecer do que era ensinado. Por isso ele precisava falar todos os dias.
Irmão, se todos os dias nós meditar na palavra, nós lermos a palavra ela vai entrando dentro de nós e nós vamos nos fortalecendo. A palavra ela tem que estar na ponta da nossa língua. Porque muitas vezes o inimigo ele vem tentando nos afrontar. E se nós tivermos a palavra no nosso coração, nós saímos vitoriosos. Quando o diabo vem dizer para você, olha, não ore mais, Deus já te esqueceu. Você está orando e Deus não está ouvindo. Você lembra da palavra. Peraí, Satanás. Deus diz assim, pode uma mulher se esquecer do teu filho que ama? Mas ainda que essa se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Talvez ele venha dizendo para você, olha, você está aí triste, angustiado, não sabe o que fazer, sem direção, perguntando a Deus como será, a palavra está na ponta da sua língua e você diz, olha, demônio, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro e nele eu confiarei. Ele está comigo. Então todas as vezes que o inimigo vem, a palavra está aqui. E outra coisa, por que ele tinha que guardar a palavra, ler, meditar? Davi diz assim, a tua palavra escondi, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra no nosso coração, nós deixamos de pecar. Quando nós vamos pecar, peraí, a palavra está falando que eu não posso fazer isso. A palavra me dá uma outra direção. Nós temos que estar atento à palavra do Senhor. Tira um tempinho. Leia pelo menos um capítulo por dia. Se você não entendeu, leia de novo. Eu sempre falo que a Bíblia ela não é para ser só lida, ela é para ser estudada, pesquisada. Eu sou muito curiosa, tem hora que eu não entendo. Às vezes eu vejo o pastor Gustavo pregando aqui, eu falo, meu Deus, como é que ele guarda tudo isso na cabeça dele? Porque tem hora que eu leio, passo tempinho, eu já esqueci, eu vou lá e eu leio de novo. E às vezes eu acordo, quando eu leio, eu escrevo no banheiro, no espelho do meu quarto. Eu preciso guardar essa palavra. Nós precisamos falar essa palavra para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos. Eles precisam ver que nós vivemos a palavra, porque não é fácil. Ler, às vezes é difícil, mas nós às vezes lemos. E guardar. E praticar, porque é muito fácil conhecer a palavra. Mas nós devemos guardar em nossos corações. Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem estado atento ao que Deus tem falado através dela? Porque Deus tem falado através da palavra dele. Que você possa meditar nela dia e noite. E ter o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Assim como Deus ordenou para Josué. Aleluia. No 9, ele diz assim, não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus estava dizendo para Josué, eu não te mandei, Josué. Não foi eu que te escolhi? Não foi eu que te chamei? Por que você está preocupado? Por que você está pensando, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? E agora tinha um Jordão para atravessar. É como se Deus estivesse dizendo para ele, foi eu que te chamei. Foi eu que te escolhi. Então seja forte, corajoso, não temas não. Porque às vezes nós achamos, Deus, eu acho que eu não vou dar conta. Deus, é muitas coisas para mim resolver, é muitas coisas para mim nas minhas costas. Mas se Deus te chamou, irmãos, é porque você dá conta sim. Eu sempre falo assim que a função do pastor é muito difícil. Eu estava lendo essa palavra, eu estava meditando e pensando, meu Deus, como é difícil ser um pastor que ama a igreja, que tem que estar ali na posição, tem que ter sempre forte, tem que ser sempre uma pessoa que tem ânimo, o pastor não pode desfalecer. Você imagina o pastor que fala, irmãos, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu não sei se eu venho no culto de domingo. Como que a igreja vai ficar? Josué ele precisava se posicionar, o líder ele tinha que estar ali na postura para impulsionar o povo. E o ânimo, irmão, ele é como um combustível para a nossa alma. Se você ficar desanimado, a Bíblia fala que sua força vai ser pequena. Muitas vezes nós estamos assim, desanimados, com tudo isso que está acontecendo, com todas as coisas que nós estamos vendo. Com Josué não era diferente. E Deus disse para ele assim, olha, não te espantes, porque o seu Deus será contigo. Josué não podia se espantar diante daquele rio. Josué não podia se espantar diante do que ele ia enfrentar, os inimigos que ele ia ter que lutar. Ele precisava simplesmente se posicionar e dizer para o povo, vão embora.
Eu não sei como que esse Jordão vai se abrir, eu não sei se a gente vai passar por cima, eu não sei. Mas Deus disse para mim que como ele foi com Moisés, ele será comigo. E Deus está conosco. Irmão, uma palavra dessa diante, você pode estar desanimado. Você fala, opa, deixa eu me levantar, deixa eu me reagir. Deus nos chamou para isso. Às vezes você vê um irmão desanimado, vamos no culto. Ah, que é isso? Vamos embora. Às vezes a Letícia fala assim, mãe, a senhora manda mensagem para um, para outro. Eu falei, vamos embora. Vamos no culto hoje. Jesus vai estar lá. A palavra vai ser uma bênção. E é isso que Deus estava fazendo com Josué, dando ele uma palavra de ânimo. E Josué, ele obedeceu. Ele se levanta, ele se posiciona e ele fala com o povo, vamos embora. Daqui 3 dias a gente vai passar esse Jordão. E o povo, irmãos, que estava ali pranteando, que tinha saudade de Moisés, o povo também se levanta. Se você ler o teu final do capítulo, quer ver, ó, o 16, olha o que o povo responde para Josué. Então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste, nós vamos fazer. E aonde quer que nos enviares, nós iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Aí o povo diz para Josué, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às suas palavras, em tudo quando lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Agora era o povo falando, vamos embora, Josué. Seja forte, corajoso. Quando Deus vem, quando Deus fala, as coisas mudam, né? Ele anima todo mundo. Tem hora que você vem triste, cansado, desanimado, sem força. Você senta aqui, você recebe uma palavra, você sai daqui. Nossa, eu preciso ser mais crente. Eu preciso amar mais Jesus. Eu preciso falar do amor de Deus para outras pessoas. E outra coisa que eu quero falar com vocês a respeito disso. Havia um Jordão para aquele povo atravessar. Havia uma terra para aquele povo alcançar. Havia uma promessa para aquele povo desfrutar. E com nós não é diferente. Nós vemos lá em João, no capítulo... Deixa eu olhar aqui para mim não errar. João, não precisa abrir não, irmão. João 16, no capítulo 33, Jesus diz assim, ó, essas coisas eu tenho vos dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Da mesma forma que Josué precisava atravessar o Jordão, conquistar a terra, era uma promessa. Deus já tinha dado a terra. Ele precisava se levantar e só tomar posse. É a mesma coisa de eu falar com vocês, irmãos, vocês querem água? Aí você fala, eu quero. Está aqui, ó. Agora você levanta, vem cá e toma. Era isso que ele precisava fazer. Ele precisava alcançar aquela terra, desfrutar daquela promessa. E quando nós vemos Jesus falando, eu estou dizendo vocês essas coisas, que coisas? Ele estava dizendo para os discípulos, olha, eu vou subir para o Pai, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos não, eu vou enviar o Consolador. Jesus já estava preparando os discípulos, olha, vai acontecer muitas coisas, e eu não vou ficar aqui com vocês mais não, eu vou subir, eu estou indo embora, mas eu vou enviar o Consolador, eu não vou deixar vocês sozinhos não. Assim como Deus falou com Josué que ele estaria com ele, que ele não deixaria ele, não desampararia, Jesus também estava dizendo para os discípulos, eu vou, mas virá um Consolador. Assim como Josué precisava passar o Jordão, conquistar a terra, Jesus também conquistou a nossa maior vitória, que foi a morte dele lá na cruz. E tem uma promessa que nós vamos herdar, se nós tiver força, se nós tiver ânimo, se nós não desfalecermos. Porque Jesus já conquistou isso para nós. E ele diz assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Assim como Josué estava pensando, meu Deus, que situação estou vivendo? Como é que vai ser? Às vezes nós também ficamos assim, Jesus está dizendo, no mundo vocês vão passar por aflições. No mundo vocês vão sofrer certas coisas que vocês vão pensar que às vezes está até sozinho, mas não vai estar não. Eu venci. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu venci. Eu venci. Eu conquistei a vitória para você. Hoje você é livre. Você não deve mais nada para o diabo. Você não deve mais nada para o inimigo. Hoje nós podemos dizer assim, olha, hoje eu sou livre, Jesus me salvou.
Há uma herança para mim conquistar, um reino para mim desfrutar. Então Deus manda dizer para nós nesta noite: levante-se, seja forte, corajoso. Não olhe para o que está acontecendo nesta terra, porque coisas piores virão. E você precisa se posicionar, você precisa ter ânimo. Quantas pessoas desanimando, quantas pessoas deixando de servir a Deus por coisas tão pequenas. Como se Jesus já não tivesse falado todas as vezes que vem alguma coisa. E eu olho, eu falei: Jesus já tinha me dito que eu passaria por isso. Teve uma vez que ele disse para mim, eu falei: Deus, por que essa situação, essa prova? Jesus disse para mim: você desfruta das minhas alegrias e das minhas aflições, você não quer desfrutar? Irmão, as lutas virão. Mas você precisa se esforçar. Talvez você está pensando aí: como eu me esforcei para estar neste culto aqui hoje? Porque às vezes não é fácil. Tem dia que é uma luta constante contra a nossa carne, que às vezes diz: não vai no culto não, você está cansado. Não vai orar não, levantar de madrugada, está frio. Mas você precisa se esforçar. Eu preciso quebrar minha carne todos os dias. Eu preciso buscar a presença de Deus para me ser forte. Eu preciso ter bom ânimo. Deus, nesta noite, Ele quer renovar as nossas forças. E como Ele disse para Josué: olha, Josué, eu não te mandei? Eu não te chamei? Por que até agora você não se posicionou? Por que até agora você está pensando: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Se Ele já falou que é para fazer. Se Ele já falou que é contigo. Irmão, se Deus te chamou, colocou nas tuas mãos para fazer, faça. Quantas vezes eu falei: Deus, eu não vou fazer não, acho que eu não dou conta não, é eu que vou orar, é eu que vou falar? É. Às vezes nós pensamos: mas é eu que vou lá ter que visitar aquela pessoa? É eu que vou ter que ser bem crente para minha família ver que Jesus realmente me mudou, me transformou? É. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés. Deus está falando conosco aqui. Levante-se. Eu te chamei. Eu te escolhi. Eu vou ser contigo. Por onde você andar. Por onde você for. Assim como eu fui com Josué. Assim como Jesus andava com os discípulos, Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Você não está sozinho, não. O Espírito Santo, Ele te consola, Ele te ajuda. Ele intercede por você. Então não olha para a direita, não olha para a esquerda, fica firme. E se você ainda não se decidiu, hoje é o dia. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque Jesus está voltando. E já é a última hora, irmãos. Tantas coisas acontecendo, não é tempo de nós desanimarmos, é tempo de nós levantarmos, fortalecermos na presença de Deus e continuarmos firmes, porque Deus tem coisas para fazer através de você. Deus quer salvar a tua família, Deus quer mudar aquele ambiente do teu trabalho, Deus quer fazer com que você seja referência, Deus quer que as pessoas olhem para você e dizem: eu quero Jesus. Não se preocupe com o que está acontecendo. Quando as coisas começarem a piorar, diga: Deus está comigo. Deus está comigo. Eu preciso me esforçar. Eu preciso ter ânimo. Aleluia. Oh, Pai. Heróis não podem morrer. Você pode orar? Peça a Deus que renove as tuas forças. Peça a Deus que te dê coragem para fazer o que precisa ser feito. Tenha bom ânimo, igreja. Jesus disse que Ele venceu. Ele já conquistou a nossa vitória. Aleluia. Sei que não estou sozinho nesta terra. Ele luta
por mim. Aleluia. Glória a Deus. Sei que não estou sozinho nesta terra. Ele luta por mim. Então não tenha medo. Aleluia. Ele é contigo. Ele luta por mim. Vou passar aqui o lencinho pra você. Vou aqui, ó. Esse aqui. Deus te abençoe, sabe? Feche seus olhos. Coloque a mão na altura do seu coração. Sobre nós, ó Deus, a tua presença, Deus, a tua graça, a tua vida, o teu Espírito, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra nos foi pregada, Deus, que o Senhor aplique ela ao nosso coração, derrame sobre nós aqui nessa noite, Deus, ânimo, coragem, Senhor, que possamos nos levantar, nos dispor, que possamos atender ao teu chamado. Nós temos vivido dias, Senhor, de pessoas cansadas, sobrecarregadas, desanimadas. Muda isso nessa noite, Deus. Toma-nos, ó Deus, pela mão direita. Caminha conosco aqui nessa noite, Deus. Assim como o Senhor fez com Josué, Deus. Fale conosco, Deus. Lembra-nos, Senhor, que foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos levantou. Ah, Deus, libera essa palavra ao nosso coração. Força, ânimo, coragem, Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Antes de você aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Eu não sei se você lembra, olha para cá, eu não sei se você lembra, mas no nosso culto da virada, eu preguei sobre Josué, na virada de 2019 para 2020. E hoje, quando eu estava a caminho da igreja, como eu vim sozinho hoje, a Josi ficou com a Maria, eu estava vindo ali na BR, para quem não sabe eu moro em Betim, então é uma viagemzinha boa que dá para pensar muito. Eu estava lembrando de algumas coisas lá desse culto da virada. Como eu vi o tema, eu imaginei que texto que a Jussara iria trabalhar, e eu fiquei pensando sobre essa passagem e lembrando do que eu preguei naquela noite. Eu me lembro que algumas coisas, exatamente o que foi passado, mas um dos tópicos era isso, é coragem, ser corajoso. E eu vim pensando e lembrando que eu havia planejado muitas coisas para a nossa igreja. E essa situação de pandemia nos travou em muitas coisas. Mas eu me apeguei a isso. Não, a gente precisa ser corajoso, precisamos confiar. Temos feito muitas coisas. Mas imediatamente, irmãos, eu peguei meu telefone, na verdade não peguei, que eu estava dirigindo, eu utilizei lá o Bluetooth, né, do carro, e dei alguns telefonemas, porque eu tinha, na virada do ano, imaginado uma conferência para fazermos sobre a reforma protestante, que é comemorada no mês de outubro. Eu já tinha cancelado esse projeto. Mas eu dei uns telefonemas e eu reativei esse projeto. Eu falei, eu preciso ser corajoso. A gente precisa ser corajoso, a gente precisa acreditar. Foi Deus que nos chamou. Independente da pandemia, Deus está conosco, está mais do que provado. Ele tem guiado a nossa igreja. Então eu quero contar isso para os irmãos, que antes mesmo de ser pregado, Deus já vinha falando no meu coração. E que você também saia daqui, talvez um projeto, alguma coisa que você imaginou e você descartou, jogou fora. Revisite isso. Talvez seja momento de ser corajoso, ser esforçado. Como a nossa irmã Jussara disse, tem hora que a gente desanima mesmo, tem hora que o desânimo bate. Ela citou um texto que está lá em Provérbios, o autor aos Provérbios diz isso, que se você se mostrar frouxo, ou então fraco, no dia da sua angústia, a sua força é pequena. Se no momento mais difícil você for fraco, você não vai ter força nenhuma.
Você precisa contrapor isso, você precisa ser forte. Que a palavra de Deus pregada nessa noite traga ânimo, traga coragem, traga força para você aqui nessa noite. Nós vamos orar encerrando, e mais uma vez eu digo a você, você que quer receber uma oração, quer conversar, às vezes uma questão específica que você precisa receber uma oração, nos procure aqui à frente, eu estarei à disposição de poder te atender. Talvez você ache que aqui não vai dar tempo, agende conosco, irmãos. Eu tenho atendido gente praticamente todos os dias, quando eu não atendo 2 pessoas por dia. Eu tenho feito isso. Ontem, por exemplo, eu atendi um casal aqui na igreja, mas antes eu já tinha passado numa casa. Eu tenho feito isso especialmente nesse período de pandemia. As pessoas estão precisando de conversar, as pessoas estão precisando de ser ouvidas. Se você precisar disso, nos procure, eu estou à disposição como seu pastor, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te glorificamos por tua bondade e graça. Te exaltamos, ó Deus, pela oportunidade de te adorar. Te bendizemos por tua palavra, Deus. Que o Senhor possa completar aquilo que nos falta. Que o teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações essa palavra de ânimo, de esforço, de coragem. A tua palavra nos mostra que o reino dos céus ele é tomado à força. Precisa, Deus, ó Pai, acontecer um passo, uma iniciativa. Ah, Deus, o nome de Jesus, que nessa noite, Deus, os meus irmãos que comigo estão, saiam daqui, Deus, dispostos a caminharem, a se lembrarem, ó Deus, que foi o Senhor que os chamou, que os levantou. Eu os abençoo aqui nessa noite, que o Senhor derrame graça, vida, saúde, presença, Deus, sobre a vida dos meus irmãos, que o Senhor nos dê, Deus, um restante de semana abençoado. Prepara-nos, ó Deus, para o final de semana, estarmos aqui louvando o teu santo nome. Leva-nos em segurança, livra-nos do assalto, do acidente, livra-nos, ó Deus, da maldade desse tempo presente. Guarda os casamentos, livra-nos de divórcio, guarda os filhos, os idosos. Nós entregamos as famílias da igreja nas tuas mãos, no santo nome de Jesus, amém. Com as suas mãos estendidas, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém e dê um aplauso ao Senhor.